Olá pessoal, bem-vindos à análise econômica da BTG Pactual Asset. Vamos começar falando sobre o cenário doméstico e a reunião do Copom. O Copom reduziu a taxa de juros de 10,75% para 10,5%, ou seja, uma redução de 25 pontos base. Quando comparado à indicação que eles tinham feito na reunião anterior, era uma indicação de um corte de 50 pontos e eles acabaram reduzindo 25 pontos base. Essa redução, no final, ela foi esperada ali no dia da reunião do Copom, porque o que a gente observou entre uma reunião e outra foi, na verdade, um aumento da volatilidade. O que aconteceu? No cenário internacional, a inflação nos Estados Unidos, a inflação de março, ela veio acima do esperado, e isso fez com que as expectativas de mais corte de juros pelo Fed, ou na verdade do início de corte de juros no Fed, ela não se realizasse. Então a expectativa é que o Fed começasse, por exemplo, em junho. Agora nossa expectativa é que eventualmente tenha no máximo um corte de juros nesse ano. Então a gente observou uma alta de juros lá nos Estados Unidos que acabou provocando uma depreciação do câmbio. Quando a gente olha o cenário internacional, teve esse aumento aí da volatilidade. No cenário doméstico, por conta da depreciação do câmbio, entre outros fatores, a gente observou uma alta das expectativas de inflação. Então, os analistas que previam que a inflação do ano que vem seria de 3,5%, essa expectativa chegou a quase 3,7%. Qual que é a conclusão? Bom, um câmbio um pouco mais depreciado, as expectativas de inflação um pouco mais altas, elas levaram a uma alta da projeção de inflação do Banco Central, e isso fez com que o montante de juros que o Banco Central tinha para cortar, ele foi reduzido, né? E isso justifica essa redução do ritmo de corte. No entanto, o que surpreendeu na reunião foi o placar. Dos 9 membros do Copom, 5 membros votaram por esse corte de 25 pontos base, mas outros 4 membros votaram para um corte maior, para um corte de 50 pontos base. Esse placar ele foi importante por quê? Bom, há duas visões. A primeira visão é o seguinte, olha, essas pessoas que votaram para um ritmo maior de corte, elas no fundo vão liderar o Banco Central a partir do próximo ano. E se a gente tiver um cenário de inflação um pouco mais alta, a impressão é que esse Banco Central ele pode ser um pouco mais leniente com a inflação. Por outro lado, tem uma outra visão que a gente ainda vai descobrir na ata do Copom, em que essas pessoas elas queriam, na verdade, votar para 50 pontos base, basicamente porque tinham um compromisso forte do Banco Central e, na visão deles, o cenário não piorou tanto assim. Isso faz diferença por quê? Porque se ficar uma percepção de que o Banco Central pode ser mais leniente a partir do próximo ano, a consequência pode ser um aumento das expectativas de inflação. E por que isso é importante? Bom, se o Banco Central vai ser um pouco mais leniente, a inflação vai ser um pouco maior, isso pode acabar inviabilizando os próximos cortes da taxa Selic. Então, há um mês atrás, há 2 meses, enfim, era uma expectativa de que a taxa Selic iria para um dígito, poderia até para 9% ou até abaixo, tá? Com essa piora das expectativas de inflação e a piora do câmbio, o que a gente tem hoje de orçamento, né, de corte de Selic é um orçamento menor. Por que eu estou dizendo isso? Olha, se as expectativas de inflação até o próximo Copom elas subirem um pouco mais, por exemplo, forem de 3,60, onde elas estão hoje para 2025, subir para 3,70 ou 3,80, a gente pode ver mais um corte ou até nenhum corte da taxa Selic. Obviamente, tudo vai depender do câmbio. Se a gente também for para um cenário em que o câmbio ele aprecia e a gente não tem uma piora das expectativas, ainda dá para o Banco Central cortar mais 2 vezes. Então, a gente está nesse cenário, vamos dizer assim, entre o cenário mais pessimista, que era o Banco Central eventualmente não conseguir nem cortar a taxa de juros ainda mais nesse ano, ou um cenário em que, mais benigno, que ele ainda poderia cortar 2 vezes. Ou seja, a palavra final é que o orçamento ele diminuiu, justamente por conta dessa piora das expectativas de inflação. Então, um compromisso do Banco Central com essas expectativas seria muito importante para tentar diminuir essa percepção em relação à inflação dos próximos anos. Outros 2 fatores que valem ser mencionados é em relação à atividade econômica e em relação à situação fiscal. Na atividade econômica, os indicadores continuaram surpreendendo positivamente, indicam que o PIB do primeiro trimestre ele deve ser forte, ali entre 0,7% ou 1%, e o PIB do ano deve ficar acima de 2%. Em relação à situação fiscal, a gente tem algumas análises. A primeira é o seguinte, olha, o governo ele alterou a meta de 2025, de um superávit de 0,5% para 0%. Esse valor ele continua ainda sendo
melhor ou mais otimista do que a média da previsão dos analistas. Quando a gente olha para o resultado de 2024, a arrecadação federal, a arrecadação dos impostos, ela tem vindo acima do esperado, o que indicaria um déficit fiscal, vamos dizer assim, abaixo do previsto há 1, 2, 3 meses atrás. No entanto, a gente teve essa tragédia no Rio Grande do Sul enfim, é uma situação muito triste. Do ponto de vista macro, o que a gente vê é o seguinte, olha, do ponto de vista fiscal, o custo inicial que o ministro Haddad anunciou vai ficar abaixo de 10 bilhões, em torno ali de 7,7 bilhões de reais, então vai ter algum impacto realmente nesse resultado. Se for isso, não seria algo que mudaria muito a avaliação do déficit fiscal para esse ano, mas é algo, obviamente, que a gente está monitorando aí para os próximos meses e trimestres. Em relação à atividade econômica, a tragédia no Rio Grande do Sul vai ter um efeito obviamente negativo, vai depender da velocidade, né, da reconstrução, mas pode ter um efeito ali inicial de tirar do PIB desse ano em torno de 0,3 ponto percentual. Em relação à inflação, o Rio Grande do Sul ele é um produtor muito importante de arroz, 70% do arroz é produzido no Rio Grande do Sul. No entanto, mais de 80% já tinha sido colhido. Então, o efeito que a gente vê aí na inflação é um efeito mais ou menos de 10 a 15 bases. O governo também vai importar arroz, então tende a mitigar um pouco desse efeito, mas obviamente são fatores que a gente vai conhecer nos próximos meses. Vamos falar agora um pouco do cenário internacional, porque ele também vai ser bem importante para definir o cenário doméstico, para saber o quanto que o Banco Central vai poder cotar a taxa de juros, vai depender muito do câmbio, e o câmbio vai depender muito do que a gente vê no cenário internacional. Eu mencionei que nos Estados Unidos a gente viu uma alta da inflação, mas teve um outro fator também que foi bem importante. Quando a inflação veio mais alta nos Estados Unidos, a discussão era se o Fed até teria um risco de subir a taxa de juros, né? Ou seja, antes a discussão era toda de um corte intenso, e aí virou um medo de eventualmente o Fed ter que subir a taxa de juros porque a inflação estava muito alta. A gente teve a reunião do FONC, né, que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano, e o Powell, que é o presidente da instituição, ele fez questão de dizer que a barra para subir a taxa de juros é muito alta e que isso é muito improvável. O cenário continua sendo de corte de juros, mas não tem um timing para isso acontecer. No fundo, o Fed ele quer ver os próximos dados de inflação. A avaliação dele é que a inflação vai desacelerar nos próximos meses. O nosso cenário também é que a inflação vai voltar a desacelerar. No fundo, quando a gente olha a inflação americana, a gente sempre menciona isso, ela tem uma sazonalidade. O primeiro trimestre é um cenário de inflação normalmente mais alta por conta dos reajustes, ele ficou muito marcante depois da pandemia. O segundo trimestre é de alguma acomodação e o segundo semestre é um cenário de uma inflação mais baixa. Mas, como está muito incerto realmente de fazer a previsão para esses indicadores econômicos, o Fed também não quer colocar uma data para esse início de corte de juros. Então, isso foi importante para mostrar que, olha, o cenário ele continua, vamos dizer assim, é um cenário de corte de juros, alta e improvável, e isso foi positivo para o preço dos ativos, porque quando a gente olha os dados, por exemplo, de mercado de trabalho, os dados de salários, eles ainda indicam que é uma economia que está normalizando. Tem muitos indicadores no mercado de trabalho que eles voltaram para níveis já pré-pandemia. É claro que indicadores continuam fortes, como a criação de vagas, embora esta última criação de vagas lá nos Estados Unidos, referente a abril, ela tenha sido até um pouco abaixo do esperado. Mas, de maneira geral, a gente vê que os salários, por exemplo, eles continuam numa trajetória de desaceleração. Então, a gente está indo para o cenário, ele não mudou, ele simplesmente, a desinflação ela está mais lenta do que o esperado. Isso é importante para os ativos de risco. Se a gente fosse para um cenário de alta de juros, a incerteza seria muito maior e isso seria muito ruim para os mercados emergentes e para os ativos de risco de maneira geral. Então, acho que isso acaba dando uma ajuda aí para os preços nessas últimas semanas. Por outro lado, a gente também não espera que o crescimento americano ele vai desacelerar muito daqui. Então, a nossa avaliação é que o cenário ele continua com um crescimento razoável de 2,5%. A inflação ela deve desacelerar de maneira gradual e isso tenderia a ser um cenário que é positivo para risco. Em relação à inflação, ao próximo dado, ele sai ali entre o dia 14 e 15 do mês de maio. Então, a gente vai olhar se essa inflação vem mais ou menos em linha com o esperado. Uma inflação novamente acima do esperado poderia, obviamente, colocar todo esse cenário que a gente falou, adiar um pouco mais e trazer de volta aquele risco de
reaceleração da economia americana, de uma reaceleração da inflação e um adiamento adicional do corte de juros americano e voltar aquele risco de alta. Então é importante a gente continuar, obviamente, monitorando aí esses dados de inflação. E para encerrar, eu gostaria de falar um pouco sobre o dólar global. Olha, por um lado, a gente tem um crescimento surpreendendo positivamente, não só nos Estados Unidos, mas também na China, na Europa. Normalmente, quando esse crescimento está mais difundido, é consistente até com o dólar fraco. No entanto, quando a gente olha para a inflação, a velocidade de desinflação nos países ela está divergindo. Então, a gente está vendo a inflação desacelerar um pouco mais rápido na Europa, no Reino Unido, no Canadá. Então, esses países, provavelmente, eles vão começar a cortar a taxa de juros mais cedo e isso acaba deixando o dólar mais forte. Essas foram as principais considerações do cenário doméstico e internacional da BTG Pactual Asset.